Compre bebidas com preços promocionais no Prince Atacadão das Bebidas. Atendemos restaurantes, lanchonetes, supermercados e eventos. Temos variedade em marcas e tipos de bebidas. No Prince Atacadão das Bebidas, compre cervejas, destilados e refrigerantes. Estamos na rua Casper Líbero, 518, Parque Ribeirão Preto. Venha nos visitar. Seja bem-vindo ao programa Heloísa Pedrosa, hoje com você num formato um pouquinho diferente, sabe por quê? É o meu programa de aniversário. Completando 50 anos, João Pedro gravou um bate-papo comigo, onde você vai ouvir segredos sobre quem eu sou e tomara que você conte para todo mundo, porque eu adoro que você fale de mim, porque assim todo mundo sabe quem é a Heloísa Pedrosa. No programa, algumas outras entrevistas e dicas, como sempre, para você acompanhar. Vamos comigo que o programa está começando. Oi pessoal, tudo bem? O programa da Elo hoje tá especial e hoje eu fui convocado para entrevistar ela. Vocês estão acostumados a ver eu entrevistando o pessoal aqui nas reportagens, mas hoje a gente vai falar dos 50 anos. Vem pra cá, Elo! Olha aí, meu Deus do céu, tô com medo, 50! E daí? Vamos aí! Senta aí, porque hoje a gente vai bater um papo muito bom e todo mundo quer saber sobre a sua vida, quem é a Elo, o seu íntimo mesmo e a sua opinião, que é muito importante. Bora lá! Ribeirão Preto, como sempre, num cenário de shows espetaculares. E aqui no espaço do Pedro II a gente veio acompanhar ele, que já tem um tempo que não nos visitava e fez um show espetacular, Maurício Manieri. E pra gente agora, mais do que espetáculo e trechos do show, você também vai acompanhar uma entrevista exclusiva. Programa Heloísa Pedrosa e a gente agora com ele, Maurício Manieri. E que show! Seja bem-vindo novamente a Ribeirão Preto, vê-lo cantar no palco público. Conta pra gente, você fala, além de ser muito bem-vindo aqui a Ribeirão, você conta que a sua primeira entrevista da carreira foi em Ribeirão Preto? Foi sim. Teve até um aspecto inusitado, né? Porque era a divulgação da gravadora, né? E a gente, naquela tarde, estávamos indo para cá, para Ribeirão Preto, e no meio do caminho eu sofri um acidente, né? Eu sofri um acidente grave na Anhanguera, graças a Deus não me machuquei seriamente, assim, mas por pouco não perco a minha vida. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista eu estava tudo meio quebrado, assim, com as costas doendo e tal. Mas, assim, tem um carinho imenso pela cidade, né? Que sempre me acolheu com muito carinho, com muito respeito. E as lembranças todas que eu tenho de Ribeirão Preto é isso, do público lindo, cantando as músicas, como foi hoje, né? E quando a gente vê você no palco, Maurício, a gente percebe que o Classics, né, domina, as pessoas gostam, cantam, interagem. Como é para você esse processo pós-pandemia? Como é que está sendo essa coisa de voltar para os palcos? Então, o Classics é o melhor momento da minha carreira, assim, é um mágico,
o público ele se envolve ali, todos nós, dá para perceber que os músicos, a equipe toda, uma equipe maravilhosa que nós temos, né, fazendo isso, que é um grande espetáculo, né, músicos incríveis, e eu me divirto no palco, né, me divirto, e quando pega um público como hoje, foi um público espetacular, só emoção, né, só emoção, tanto que tem um momento que eu vou no meio da galera, né, me emociono e tal. Então, assim, só posso agradecer. Que público lindo, Ribeirão Preto, amo vocês. Bom, então a gente agradece esse momento seu, que o seu espetáculo e as outras cidades te recebam tão bem quanto a gente e volte sempre. Tá bom. Beijo, Ribeirão Preto. Amo vocês. Então vamos lá, que o show é esse. Maurício Manieri com a gente aqui no programa. Oi pessoal, tudo bem? Hoje no programa da Elo eu tô aqui pra gente falar dos 50 anos. São 50 anos, meio século aí. E Elo, como que é pra você comemorar 50 anos de idade, cheio de viravoltas na sua vida profissional, pessoal e também na sua carreira? Bom, é pra eu falar a verdade ou eu tenho que fazer o lado fake? Não, vamos falar a verdade, né? Eu posso falar a verdade? Eu acredito que chegar aos 50 anos foi desesperador. Era um movimento meu que não era muito certo, mas eu faço parte de uma geração de meninas que assistiu mulheres de 50 anos com o estilo das mulheres de 80 anos. Então, na verdade, tem mesmo uma relação aí de a gente não trabalhar muito bem isso, João. É o tal do etarismo, né? É o medo do envelhecimento e uma sociedade e uma cultura que tem criado um grande pavor ao envelhecimento com tanto procedimento para rejuvenescimento. Então, quando a gente começa a estudar essa chegada aos 50, a gente tenta planejar, criar objetivos. Primeiro que eu acho que uma coisa que está acontecendo de chegar aos 50 é a percepção, sim, que vários dos meus objetivos não aconteceram. Eu imaginava que eu estaria uma mulher casada, eu imaginei que eu estaria uma mulher feliz porque estaria casada. Os 50 anos é aquela fase da retrospectiva da vida? Total. Eu acho que uma das principais questões que está acontecendo por causa da eu acho que o novo comportamento. Que bênção, mulher, você fazer parte desse momento, dessa cultura. Porque eu acho que ser uma mulher que está completando 50 anos nesse momento é muito diferente de uma mulher que completou 50 anos na década de 70, assim como quando completou 50 anos na década de 40. Então eu vejo que hoje, quando eu chego aos 50, primeiro entendendo que eu sou a mesma pessoa em vários aspectos. Estilo de corpo, estilo de pensar, estilo de agir, padrões morais. É lógico que a gente vive uma modernização. Eu já não preciso ir ao banco, né, João? Fisicamente, eu uso um aplicativo. A tecnologia. A tecnologia trouxe para mim muitos facilitadores, mas a relação da mulher em relação a essa cultura dos 50 anos é uma retrospectiva, sim. Primeiro, porque muitas de nós, como a música do Kid Abelha, né, a gente acreditava que a vida era feita, sim, né, que ia ter família, filhos e tal. E muitas mulheres de 50 anos estilo hoje... Walt Disney, felizes para sempre. Feliz família Doriana. E aí, o que eu acompanho? Eu vejo hoje várias mulheres que estão separadas e precisando se reinventar. A gente vê mulheres que, como eu, nem sequer se casaram formalmente, viveram relacionamentos, tiveram filhos. E aí a gente olha para esse modelo e esse comportamento e diz assim, e agora, quem eu sou? Que mulher é essa? E essa que é uma outra viagem da minha cabeça, João, quando as pessoas dizem muito assim, nossa, você não parece que tem 50 anos. Aí eu me pergunto, então eu pareço que tenho o quê? E é essa confusão, eu acho que nós estamos num momento muito maravilhoso para falar de empoderamento, para falar de liberdade, de baixa de preconceitos, porque realmente é o momento de criar identidades. É um momento de liberdade, né? Tanto e de dar parâmetros, sim, são novos parâmetros. Talvez agora sim, olha pra mim e veja, eu sou uma mulher de 50 anos, ponto. Eu sei que você tem várias vertentes profissionais. Como que foi essa sua carreira profissional e até você chegar a ser apresentadora? Que você é professora, você é coach, você é apresentadora. Como que foi tudo isso que surgiu na sua vida, nesses 50 anos? Acima de tudo, uma coisa que sempre me faltou e falta na maioria da vida dos brasileiros, porque não no mundo, falta dinheiro. A gente tem sempre muita dificuldade de viver a vida que a gente deseja ou anseia, ou percebe as nossas pulsões, vocações, se a gente lembrar que para tudo precisa
precisa de dinheiro. Dinheiro para estudar, dinheiro para morar, dinheiro para comer, dinheiro para transar, dinheiro para tudo, para viver. E uma das coisas que para mim sempre foi muito forte é que eu sempre fui uma pessoa que eu precisei muito, João, saber fazer as coisas mesmo com pouco dinheiro ou fazer as coisas acontecerem com pouco dinheiro. Eu tive momentos muito interessantes da minha carreira em que eu consegui ir à frente de forma em que o financeiro veio de forma volumosa, mas aí na hora que você vai estruturar, você volta a não ter dinheiro, né? É como hoje. Eu preciso estruturar um estúdio, eu preciso estruturar uma produtora. Então eu produzo muito dinheiro, mas não é para ir para Maldivas. É pro estúdio. Aí eu vou de novo, eu volto para uma estaca, que não é zero, mas você entende isso? Aí a gente volta com pouco dinheiro para esse processo crescer. E aí eu acho que uma das coisas que tem sim, que é a sua pergunta sobre o meu momento profissional... É porque você sempre está se reinventando o reinventar no mercado profissional. Eu acredito que, em primeiro lugar, não é uma inquietude de lazer, né? Eu não sou uma inquieta de natureza. Eu sou uma sobrevivente e uma guerreira de primeira linha. Então eu tenho minha família e eu sei que as coisas acontecem no mundo a partir do momento que eu ponho as minhas mãos para acontecer. E até mesmo quando o mundo me traz alguma situação, é as minhas mãos que vão ter que fazer assim, ó, para. Stop. Não, stop. Agora ou então, não. peraí, como é que eu entro aí? Me dá o braço, me dá a mão que eu subo. Então é uma coisa assim, talvez eu diga a você que em termos profissionais, eu ando vivendo a minha melhor fase, por justamente a partir do momento que a gente tem muito erro. Eu acredito muito que o erro é essencial pra gente enxergar acertos. E as pessoas não aceitam errar, né? Não se permite errar e não se... Fala assim, pô, eu errei, mas tá tudo bem. Não tem esse tudo bem, tem uma cobrança do erro. Você também já passou por isso durante o seu período profissional? Eu acho que a competitividade que o nosso modelo e o nosso comportamento, né, ele é de uma natureza em que parece que sempre tem um topo e no topo não caberemos todos, caberão poucos. Essa relação de erro significa que você estaria tendo que assumir que você não é perfeito, que você já não nasceu o eleito, a eleita, você já não nasceu o escolhido, né? E quando a gente vai contar da nossa humanidade, agora, com a história que o marketing digital trouxe, de ligar as pessoas mais com a humanidade umas das outras, tem sido um grande ganho. Quando você diz assim, não, gente, meus pais eram pobres, porque a palavra humilde eu não quero nem usá-la, porque eu tenho que hoje falar sobre a condição socioeconômica. Sim, meus pais eram pobres em termos de renda familiar e assim por diante. Humildes, até rico ou pobre, as pessoas podem São ser. humildes. Exatamente. A humildade é uma condição que independe da sua condição socioeconômica. Como o orgulho é a mesma questão. Não é o rico só que é o orgulhoso e o pobre que é o coitado. Eu acho que essa coisa toda, voltando ao que você me pergunta, o medo de errar, certamente... ele vem de brinde. Eu tenho medo de errar. E eu aprendi a não contar pra todo mundo os meus erros, João. Acho que esse é o meu segredo. Isso é bom, porque emana uma energia positiva. E não só isso. Você sabia que é igual quando você conta pro outro que você vai emagrecer? Gente, tô de dieta. Duvido. Não, a partir de hoje começa a aparecer hambúrguer triplo na sua cara, né? Aparece todas as festas open food pra você ir. Open justo bar. no dia que você diz que está de restrição alimentar por uma proposta alimentar. Então eu acho assim, eu aprendi que errar é brinde, não é brinde, ele é inerente ao produto que é a vida. A minha vida me ensina a fazer movimentos e em nome dos movimentos eu não consigo me proteger dos meus erros. Você sabia que eu sou uma pessoa muito difícil, Muito João? bom. Eu sei que você é muito difícil, porque você é uma pessoa que tá assim, ó, pá. Uma coisa bacana, Elo, que eu quero entrar agora, é sobre essa questão da mulher de 50 sobre as mulheres mais novas. Que é assim, a mulher nova, bonita, esbelta e tudo mais. Agora eu tô com 50, pô. Eu tenho que passar pelos processos de estética, de beleza. Como que você vê isso? E como que você vê também aquela jovem, aquela pré-adolescente vendo-se hoje e vendo também a população? O meu eu do futuro? O seu eu do futuro com a comparação das mulheres de hoje. Odeio todas as mulheres jovens e bonitas, odeio. Sintam-se queridas por mim, mulheres de 50 a mais, porque está impossível se a gente tiver que competir. Tá impossível. Hoje você tem um mercado da beleza extremamente potente para gerar resultados, curvar corpos, né? Arrancar costela, refazer ponta de nariz, peito em tambo. Então assim, eu acho assim, tá improvável ser bonita,
dentro de uma perspectiva que é a do comercial, a parte comercial da beleza. Por exemplo, João, você sabia que tem mais ou Todo menos... mundo tá ficando no mesmo formato? E aí? Você sabia que no Brasil nós temos pesquisas sobre a ABNT, porque tem muito a ver com isso, né? Padrão de roupas, padrão de medidas. Sim. Lembra? Hoje a gente compra muito pela internet. Como é que você sabe que aquele G é o seu G? A gente já sabe que tem diferenças. Como é que você sabe que aquele tamanho 46 do seu sapato é o tamanho do seu pé e assim por diante? E numa dessas preocupações, pesquisas têm sido feitas. Você sabia que 76% do corpo feminino das brasileiras não é o modelo da cintura fina? Sim. E do quadril largo? É porque a mulher brasileira, ou ela tem peito ou ela tem bunda. E ela tem um formato. Ela quase sempre violão. é a retangular. Então a mulher brasileira ela não é a ampulheta, ela não tem grandes curvas. Ela é o modelo Gisele Bündchen. É que a Gisele Bündchen, por ser muito magra, ela vira um cabide, onde qualquer roupa se ajeita. Mas o que é o modelo Gisele Bündchen? É o que a gente chama de modelo retangular. É aquela mulher que ela tem uma cintura mais próxima quase do tamanho do quadril e do ombro. Entendi. E aí a gente vai fazer uma compra hoje e aí você vai lá e olha a medida que diz assim, 80 de cintura, 112 de quadril. Até mesmo no plus. É mentira. A maioria de nós, de repente, tem 100 de cintura, 112 de quadril. E ninguém quer falar dessa moda. E aí como é que eu compito com qualquer jovem que está sendo esculpida para ter um corpo violão? Então é irreal essa beleza. E brincadeira, não é que eu as odeio. O que eu aprendi é que de repente a gente precisa aprender a trabalhar a nossa beleza com base naquela velha conversa. Mas velha. Você, adolescente, Então, mas essas qual é a velha preocupações? conversa, João, para fechar essa ideia? É de que a gente tem que valorizar o que a gente tem de bonito. Você tem a pontinha do dedão bonito, então é a pontinha do dedão que você vai aprender a pôr para fora. Você tem o rosto bonito, é o rosto que você vai aprender a destacar. Você tem o busto bonito, é o busto... Porque já que a gente vive numa sociedade que olha pra beleza, então algum ponto de luz você tem que pôr em você. Todo mundo tem um ponto de beleza. E não imitar o ponto de luz da outra. É trazer o seu. Imagina, se a adolescente que eu soubesse disso, eu teria me libertado do caos que foi a minha vida. E sim, sempre me achei uma mulher feia. Sempre me vi feia. Porque eu não dei conta. Primeiro que não tinha terapia, não tinha mãe terapeutizada, não tinha grupo social que falasse disso sem usar isso para fazer bullying com a gente, para chamar a gente de feia. Poxa, gente, quem que nunca passou na balada aquela história de estar às 3, às 4, e aí o povo vai naquela uma, que geralmente é a que é mais curvilínea, é a que tá com a perna mais de fora. E aí eu acho que vem essa história da mulher não gostar da mulher, que começa com essa coisa também, nossa, tá aí, ó, também só fica pelada. Não é, eu acho que é uma sociedade que sempre idealizou a mulher como um objeto, e o espaço do objeto sempre foi um privilégio de quem tem tempo. É como hoje, eu vejo mulheres gastarem rios de dinheiro com uma unha enorme, com cílios imenso. Pra quê, amiga? Será que é pra você ou é pra você competir com esse mercado ou de às vezes as objetos pessoas estão femininos? pensando assim, cara, se eu não tiver os cílios, não tiver a roupa, não tiver a coisa, não faço parte daquele grupo? Sim, eu acho que a gente tá assim, numa organização que diz que a ponta do nariz tem que ser assim, que o peito tem que ser assado, que o cabelo tem que ser liso. Você vai ser aceito dentro da Na tribo, verdade, da comunidade. você tá no grupinho, é isso mesmo, eu tô dentro do grupinho. Mas, João, eu acho que cinquentar é olhar a vida e dizer assim, eu tenho escolhas, a começar pelo tanto de dinheiro que eu tenho no bolso. Eu vou pegar tudo que eu tenho e transformar isso numa cirurgia para fazer uma abdominoplastia. Eu vou usar tudo isso agora para de repente fazer uma viagem sensacional para Maldivas. Eu vou pegar esse dinheiro agora e comprar aquilo que eu preciso para minha produtora, para dar o up que eu quero dar. Eu quero esse dinheiro para de repente só simplesmente pegar uma bike e sair. Então agora, nesses 50 anos, você está começando a perceber também, porque quando a gente vai amadurecendo, a gente também vai amadurecendo nessas questões financeiras, pessoais, emocionais, Ainda e tudo bem. isso faz parte. Ainda bem, gente, não se assuste se a sensação que dá, e aí uma coisa que eu acho importante salientar, é lógico que tá rolando arrependimento, tá rolando muito aquela frase do tipo, nossa, se eu naquela situação, se eu aos 20 anos tivesse a cabeça que tenho agora, a gente começa a entender por que a galera mais velha sempre traz pra gente essa perspectiva, porque é verdade, João. E isso faz parte desse amadurecimento dessa jovem e tudo Se mais. é um espaço de revisões, se a vida é o tempo ir e vir, se a vida é um tempo erros e acertos, se a vida é o tempo todo erros e acertos, eu acredito que seja da natureza da gente usar os erros e acertos para ficar melhor do que antes. Sabe essa história? Não tem como. Eu não sou mais a menina de 20 anos. E o que você fala para as mulheres de 50 que tá assistindo a gente nesse quesito da beleza, de se ver, de se aceitar e tudo mais? Não tem outra coisa a fazer, amiga.
Ou você se aceita, ou você se recorta inteira. Essa é a verdade. Legal. Ou você trabalha com o que você tem de melhor e faz as pazes com o que você tem de melhor. Eu acho que o Movimento Plus ele veio muito para trazer uma questão que tinha a ver com assim. Hoje você tem uma moda que faz a modinha para uma mulher que pesa 200 quilos. Ok, não é a mesma mulher vestindo a roupa que pesa 30 quilos, mas é uma roupa acessível. Eu acho que a gente ganhou espaço para poder usar as coisas como as pessoas de um tamanho menor usam. Eu acho que as mulheres mais velhas, hoje elas estão falando do corpo, da menopausa, elas estão falando de sexo, elas estão se dando o direito de pensar a respeito do acesso ao sexo, que é uma outra coisa que não se fala. Então a gente fala de coisas que a mulher, de alguma maneira, chega aos 50, ela meio que tá tão cansada, né, amiga? Que ou você vai gastar o dinheiro para se recortar, ou você vai usar o dinheiro para fazer sua carreira melhorar. Vou comentar com você. Você é mãe de 2 filhos, um menino e uma menina, e você, além de ter que lidar com todos esses 2 universos de idade e tudo mais, e ser mãe, nesses 50 anos que você está comemorando, ser mãe, qual é a responsabilidade? Como que você vê tudo isso? Pensando também na Cláudia Raia, 55 anos sendo mãe. Para algumas pessoas isso assim, como isso? Como que isso faz parte? Então, tipo assim, as pessoas acham que conforme você vai envelhecendo, você não vai tendo uma vida sexual. Eu acho que quando eu falei da mulher de... Quando eu tava lá menina na década de 80, eu olhava e via uma mulher de 50, até mesmo quando a gente olha a Elis Regina, que morreu com 36 anos, eu lembro de achá-la extremamente velha. Isso representa que na minha cabeça o envelhecimento ele é a forma como essa sociedade está nos colocando. É uma discussão do etarismo, ela é muito séria, onde parece que quando você ganha a idade, você perde a visibilidade, ou seja, nós vamos nos tornando pessoas invisíveis. Assim como a questão da cor, do racial, a gente já sabe, as pessoas olham as pessoas brancas, elas não estão olhando as pessoas pardas, nem muito menos as negras, assim por diante, por uma questão da cultura que disse que a beleza está onde a luz que eles colocaram mostra. Então é muito difícil quando você não tem visibilidade. Mas, como mãe, uma das coisas que eu mais tenho feito pelos meus filhos é ajudá-los a traduzir alguns dos dilemas emocionais, que eu acho que é o que falta. Faltou muito. As crianças, elas vivem o tempo todo dentro da escola, situações em que elas precisam aprender a se respeitar, elas precisam aprender a se impor. Eu vejo uma competição entre as crianças, entre os jovens, entre os adultos, entre os adolescentes. Isso também afeta você, né? Nesses 50 anos, essa competição que já começa lá de pequeno? Afeta porque, de novo, nunca uma competição positiva, sempre pessoal, não é porque a competição ela é familiar. Lembra? Seu primo, sua prima viu, o casamento, não, mas que o marido, não, porque é a história do jardim do outro. Eu acho, João, que a gente não consegue muito fugir, é um pouco de ilusão. A gente vive numa organização em que a gente está buscando privilégios, e quando a gente busca privilégios, a gente tem que ter os não privilegiados. Então a gente tem que arrumar lugares para as pessoas ocuparem na vida. Hoje o lugar você é do uma feio, mãe o lugar mais do enérgica, pobre. uma mãe mais liberal? Eu sou uma mãe mais enérgica, mas eu não estou preocupada no fator moral, eu estou preocupada no fator financeiro, que qualquer erro que os filhos vão cometer, de alguma maneira vai cair sobre as minhas costas. Se a minha filha aparece com 15 anos grávida, ela interfere todo um processo de amadurecimento, de profissão, e ainda por cima traz mais uma boca para dentro de casa. Como eu estou numa época moderna, eu já sei que eu não vou expulsar minha filha, já sei que não vão matar o pai do menino. Ótimo, como a gente evoluiu, mas o filho vai vir para dentro da minha casa. Eu tenho um menino de 11 anos que está como qualquer outra criança, enlouquecido com a internet, e aí ele reclama no final do dia que ele está com uma dor no pé. Eu falei, bom, você está com dor no pé porque você está sentando em cima do seu pé quando você joga. E aí você sabe disso e senta em cima do pé, ou seja, eu vou tirar a internet de você. Porque cedo ou tarde esse pé seu vai se tornar uma doença, um problema ao qual eu, como tua mãe, é que vou ter que arcar com a condição disso. Então você tenta conscientizar eles dos Conceito de causa e consequência. Causa e consequência. Nós somos uma sociedade de causa e consequência. Elô, agora a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da sociedade. A gente está num período eleitoral e a gente viu que dessa vez, nessas eleições, temos um número expressivo de mulheres competindo à presidência. Como que você vê hoje a mulher querendo ocupar esses espaços e lutando e guerreando para isso? Adoro! Eu acho que assim, cedo ou tarde, a mulher ela tem que fazer esse enfrentamento. E o enfrentamento da liderança é um deles. O enfrentamento da persona pública é um deles. A mulher ela tem que saber que se ela quer ter filhos e ela quer ter um mundo melhor, não é porque ela teve filhos que o mundo fica melhor, é porque para ter um mundo melhor ela tem que exercer a cidadania, ela tem que se fazer cidadã.
E é quando eu olho aí o número de candidatas presidenciáveis, eu não estou discutindo agora em quem eu voto ou não, gente, mas eu digo o seguinte, tá mais do que certo que mulheres estejam pleiteando lugares. E tá mais do que certo que mulheres tenham competência para estar nesses lugares. Ponto final. Acabou o assunto. Não acho que lá é lugar de homem ou lugar de mulher. Eu acho que a gente precisa de gente com competência. E competência é uma coisa que se adquire estudando, vivenciando, participando do mundo. Quando você tem tudo isso, quando você tem preparo, vivência, coração para agir, educação, respeito, um falar colaborativo, meu Deus do céu, que seja você o nosso ou a nossa presidente. Legal. Agora a gente vai entrar aí no cenário mais assim, atualizado e tudo mais. A Anitta, hoje, para algumas pessoas, é um sinônimo de representatividade, de conhecimento, de liberdade e até mesmo de empoderamento. Como que você vê uma jovem que saiu da periferia e tudo mais, tá aí nos trend tops das músicas, dos sites, das notícias, e você hoje com 50 anos, que você teve outras divas lá atrás que foram essas representações, como que você vê hoje uma jovem como a Anitta, como a Ana Castelo, que também é do universo sertanejo, e tá com 18 anos sendo um assim, sucesso. Eu consigo falar mais da Anitta, pouco da Ana Castelo, mas vou falar. Eu acho que você me traz uma pergunta que é o seguinte: eu acho que a Anitta ela ainda continua fazendo para mim o de sempre. São mulheres conquistando espaços através do uso do corpo, ou através de uma linguagem onde elas causam. E daí que eu acho que a Anitta causa tanta polêmica por todos os conservadores. E eu acho que é onde os conservadores são um bando de gente antiga que não percebe que o novo, ele sempre vem para quebrar o velho, né? Para gerar o choque. E não tem como não chocar. Eu acho que a nudez, ela sempre foi uma força, uma linguagem, uma comunicação. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a compreender que a gente não está convidando as pessoas para que elas façam o mal e nem o mal com o outro, tá tudo muito válido, na minha opinião, João. Eu acho que a partir do momento que você usa o corpo como uma expressão, a partir do momento que você usa a tua comunicação como uma expressão, mas não para constranger, mas não para maltratar. Agora, a Anitta está conseguindo um espaço que para mim tem a ver com o modelo da cultura da qual nós somos parte hoje. A gente tem uma cultura que não abriu espaço para as pessoas usarem o lúdico sem favorecer a nudez ou o sexo como mecanismo de choque. O choque. Ok. É só isso. Então eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade de conseguir pensar em sucesso sem ver no choque os pulos. Agora, acho que a Ana Castela é um caso que talvez, na minha leitura, vem também de uma situação em que o sertanejo universitário abriu espaço para vozes e temas cada vez mais próximos dessa humanização daquilo que a mulher sente, e a mulher passou a ser uma voz que canta aquilo que a mulher sente. Antes a gente ouvia muito homem, na minha opinião, é muita letra de sertanejo universitário, que na verdade para mim tem uma mulher ali cantando, só que é um homem cantando. Sim. E aí agora a gente vê uma mulher cantando. E os jovens estão chegando desde que tenha dinheiro, desde que a produção abra espaço e desde que a gente tenha disposição para ouvir o que eles nos trazem, que vocês sejam bem-vindos de quilos, gente. Eu acho que o mundo ele é feito de colaboração e não de uma instalação em pirâmide em que o tempo todo alguém é melhor que o outro apenas, mas onde a gente pode colaborar um com o outro. E agora a gente vai para um bate-bola assim bem rápido. Um objeto de desejo. Objeto de desejo, João, eu acho que hoje, eu vejo hoje, nesse minuto, eu vou falar o que está muito mais perto, com 50 anos, e daí, né? Porque eu vou falar de quando eu tiver 100, eu quero falar do agora. Meu objeto de desejo hoje é a minha produtora, é o meu canal de comunicação. Tá. Um sonho. Um sonho, viajar o mundo. Tenho esse sonho, conhecer lugares, aqueles lugares que quando adolescente eu participei daquelas cenas de filme, eu quero. Uma comida. Parmegiana, apaixonada. Uma bebida. Whisky, adoro whisky. Whisky com gelo e água com gás, então... Um ídolo. Ídolo, meu Deus. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho alguns ídolos, pode ser? Eu vou falar, eu gosto de pessoas como Jô Soares, pela força do comunicador, eu gosto de pessoas como Marília Gabriela, pela força da comunicadora, eu acho que eu gosto de uma Hebe Camargo, pela presença de palco e lucidez, como... Talvez eu fique com esses três pra gente dizer que tem uma carreira de ídolos, mas eu vou pegar esses que eu acho que estão a ver com a comunicação. E quem é Elo? Aí, Elô, isso que você está assistindo aqui agora, cinquentei e daí, vem comigo, porque eu quero que você me acompanhe um pouco mais de perto, sabendo que nos erros e acertos a gente tem muito para compartilhar. Legal. Então, gente, hoje eu estava aqui só no lugar dela, porque ela está sempre entrevistando e agora ela foi entrevistada, para poder falar com vocês e mostrar um pouquinho da Elo nesses 50 anos. E agora, Elo, como eu passo o bastão para você finalizar o seu programa?
Para você que acompanha o programa Heloísa Pedrosa, te agradecer o tempo todo por esse carinho, por essa audiência, dizer que eu quero que você me acompanhe mais, tanto no Instagram como também no canal do YouTube, porque tem muitas novidades. A gente vai ampliando essa possibilidade de comunicação, dicas, principalmente de compartilhamento de dicas e de trazer para você esse cenário gostoso da cidade de Ribeirão Região com a nossa coluna social, com entrevistas. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Siga-nos pelas redes sociais e até o próximo programa. João, obrigada. Um beijo, obrigado e até a próxima.